a vinda do Senhor. Ele tem um projeto na minha vida e na sua vida. E todo projeto que é do Senhor, Ele não tarda e não falha. Ele cumpre na hora certa, que assim Ele permitir. Então devemos adorar a Ele, declarar que seja adorado o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia, vamos adorar o Senhor, querido. Oh Senhor, maravilhoso é poder te adorar, Senhor. Bendizer o teu nome. Glória a Deus. Sua face é como um leão, seus olhos como chamas de fogo, seus pés reluzentes, suas mãos poderosas. Bendito é o Cordeiro de Deus, bendito é o Cordeiro de Deus. Canta de novo, todo mundo. Sua face é como um leão, seus olhos como chama de fogo, seus pés reluzentes, suas mãos poderosas. Bendito é o Cordeiro de Deus, bendito é o Cordeiro de Deus. Seja adorado o Senhor, seja adorado aquele que está entre nós, adorado no seu santo monte. Seja adorado Cristo, Filho de Deus, para sempre e sempre. Amém. Pelos séculos dos séculos. Amém. Novamente, seja adorado. Seja adorado aquele que está entre nós, adorado no seu santo nome. Seja adorado Cristo, Filho de Deus, para sempre e sempre. Amém. Pelos séculos dos séculos. Amém. Tu és santo, Senhor. Santo é o Senhor. Aleluia. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Seja adorado. Seja adorado aquele que está entre nós, adorado no seu santo nome. Seja adorado Cristo, Filho de Deus, para sempre e sempre. Amém. Pelos séculos dos séculos. Amém. Mais uma vez, seja adorado. Seja adorado aquele que está entre nós, adorado no seu santo monte. Seja adorado Cristo, Filho de Deus, para sempre e sempre. Amém. Pelos séculos dos séculos. Amém. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é. Tu és santo, Senhor. Somente Tu és santo, Jesus. Somente Tu és digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Tu és santo. Aleluia, santo é o Teu nome, Jesus. Oh, Tu és santo, Senhor. Tu és o Rei, Senhor. Digno de majestade, de honra, de glória, Senhor. Tu
entender o que Jesus quis dizer aqui. E é isso aí que se torna um alimento para nós. E ele não vira uma história. A gente não pode ler a Bíblia como se fosse uma história. A gente tem que ver e ouvir como se fosse alimento. Nesse momento aqui, parecendo uma história que é contada várias vezes foi contada. Cada um que ministra sobre essa parte, ele tira um pouquinho do que aconteceu naquele momento ali. E a gente nunca você vai vir na igreja e você vai conseguir ver uma passagem dessa por inteiro. Você não consegue entender ela por inteiro. É por isso que cada vez que você vem, e um pregador diferente, ele prega um pedacinho, pega outro pedacinho, ele vai encaixando dentro da sua vida a mensagem. E aí se você desvia a sua atenção, aí acabou, você não entende mais nada. Aqueles pedacinhos que são juntados do Evangelho, você acaba não entendendo. Porque é desse jeito que a Bíblia é ensinada. Deus, ele não nos revela tudo, exatamente tudo que está aqui. Ele vai aos poucos, a gente possa pegar cada pedacinho dessa revelação e encaixando nas nossas vidas. Ele vai pegando e vai encaixando nas nossas vidas. E aí você vai se alimentando. Né? Quando você se alimenta em casa, é dessa forma. Todo dia você vai lá e come um pouquinho. Se você comer 40 quilos de arroz num dia só, primeiro que você vai morrer, você não vai aguentar. Segundo que não vai te sustentar para a semana toda. Ele vai te sustentar um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois. E se algum dia da semana você se alimentar mal, isso não vai te fortalecer durante a semana. E Deus, quando Ele quer trabalhar, Ele trabalha dessa forma. Cada mensagem, Ele extrai um pedacinho. Cada pessoa entende de uma forma diferente. Cada pessoa entende de um jeito. Eu falo aqui de um jeito, a pessoa já está entendendo de outro jeito, não tem problema. O Espírito Santo, ele ministra de uma forma diferente na vida de cada um. Te faz você entender o que você está vivendo hoje. E essa passagem aqui, ela é interessante. Foi Jesus no Getsêmani, quando ele estava com seus discípulos. Mais uma vez ele mostra para nós, mais uma vez ele está mostrando aqui para nós, ele mostra o quanto Jesus era perseguido. O quanto Jesus, que veio fazer uma missão de Deus, e ele fez tudo correto, ele fez tudo certo conforme Deus quis. Ele quis mostrar, João, ele quis mostrar para cada um de nós, que quando você pega uma missão que é de Deus, primeira coisa, você tem que ser guiado pelo Espírito Santo, como Jesus foi. Orar, entender qual que é o seu ministério, tem que entender qual que é o seu ministério. Jesus entendia para que ele veio nessa terra. Ele compreendia isso. E tem muitas pessoas que acham que veio nessa terra para ficar rico, para casar, para ter filho. E essa é a missão que Deus deu a ele, proliferar o mundo. Não foi para isso. Isso é um prazer que Deus te deu, para viver nessa terra. De ter um emprego, de ter uma família, de ter filhos, que são chamados galardões. De ter uma vida, de acordar, de dormir, de ter prazer em comer, prazer em tomar banho, prazer de ir numa praia, prazer de passear. Isso é o prazer que Deus nos dá. Agora a missão não é essa, a missão não é. E cada um de nós, o problema maior nosso, é quando nós não conhecemos a missão de Deus. Não sabemos por que estamos aqui. Por qual objetivo? Está cheio de cristãos que não conhecem seus objetivos. Eles acham que é para vir para a igreja para bater palma. Bater palma ou sentar na cadeira e ficar ali a vida toda, anos sem crescimento. E pior que tem alguns que acham que veio para dar conselho para o pastor. Aconselhar. Por isso que se mete em tudo que o pastor faz. Porque não sabe o seu lugar. Não sabe para que veio. Não sabe por qual motivo está aqui. Você tem que parar. Você tem que parar e falar assim: Senhor, por que o que o Senhor me fez? Por qual motivo o Senhor me fez? Por que eu estou nessa vida? O Senhor não te deu riquezas porque teve um motivo. O Senhor te deu esse emprego, essa família, porque teve um motivo. Porque Deus não faz nada sem objetivos. E Jesus sabia disso.
Jesus sabia que você pode reparar que Jesus sempre falava, a minha missão, a missão que o Pai me deu. Os homens se levantaram contra eles. E mais, quando o verso diz, e Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar. Quer dizer, Jesus ia para certo lugar sempre no Getsêmani. Lugar chamado por Marcos, lugar chamado por Mateus, de Getsêmani. Aquele não fala. O título fala, mas aquele não fala. E eles sempre iam ali naquele lugar. E Judas conhecia aquele lugar. Por isso que Judas, quando o traiu, ele levou Jesus naquele lugar. Levou os soldados naquele lugar onde Jesus estava com seus discípulos. Por que era difícil de pegar Jesus? Por que você fala assim? Por que teve que Judas? Você está vendo? Quando você começa a perguntar para a Bíblia os porquês, aí você começa a entender a lógica. Por que Judas teve que ir lá levar os soldados e prender Jesus? Por que teve que ter alguém para guiar até Jesus? Jesus não era popular, ele não estava na rua. Aí você vai lá para a cultura deles. Na cultura deles, nossa cultura também tem isso, tem um pouco disso. Estão acabando um pouco com isso aí, mas ainda tem muito. Na cultura deles, os mestres, os homens de Deus, os sacerdotes, os homens importantes, eles se vestiam de forma diferente. Então, toda vez que você fosse procurar um homem importante, por exemplo, um mestre ou um sacerdote, você não ia procurar um homem vestido comum, como outras pessoas. Você ia procurar um homem todo cheio de coisa, de anel aqui, cordão ali, toca para cima, toca para baixo, um monte de coisa, capa colorida, um monte de coisa. Aí você olhava assim, esse aqui deve ser o mestre, esse aqui é o mestre. Por quê? Porque eles viam pelo que eles vestiam. Então, quando eles chegavam ali, encontravam Jesus vestido simplesmente, eles nunca imaginavam, não deve ser, se ele ficasse quieto e não falasse nada, ele era confundido e as pessoas não entendiam, não saberiam, não, esse aqui é o mestre. Nunca eles saberiam. E isso é um tapa na cara para nós, até para nós mesmos. Por quê? Porque muitas vezes a gente acha que é não se vestir, né? Na aparência. A aparência conta a aparência para você arranjar um emprego, você arranjar namorada, conta muito. Mas para Deus não. Para Deus o que conta é o que está aqui dentro. Para chegar aqui na frente e dizer se está muito lindo, está bonito, as pessoas veem. De repente, se eu fosse mais bonito, dava até 1000 visualizações aí, né? Até 1000. Mas para Deus não é isso. Para Deus não é isso. As mais jovens sabem, né? Que é o tal dos flash, né? Lá e para lá e para cá, manda foto para cá, foto cabelo para lá, cabelo para cima. Elas sabem disso aí. Muito melhor do que eu. Tira 1000 fotos para publicar uma. Né? É incrível isso. Aí manda. Por quê? Porque as pessoas procuram aparências. É assim, todos nós somos assim. Se eu for mandar, se você pedir uma foto para mim, para a Lauriane, falar, pastor e pastora, manda uma foto para mim. Nós vamos tirar 1000 fotos dentro de casa, escolher a melhor e mandar para vocês. E rindo ainda. De repente a gente até brincou. De repente a gente está até chateado um com o outro. Mas na foto vai sair aquele casal modelo, rindo. E todo mundo vai achar que nós estamos rindo para a vida toda. E a vida não é assim. Naquela época e para a nossa época não muda nada. As pessoas procuram por aparência. E é por isso que era necessário alguém que guiasse, porque Jesus era simples. Ele se vestia simplesmente. Ele era uma pessoa do povo. Ele caminhava com o povo. Ele não se fazia aparecer. Isaías falou que ele não era belo e nem tinha formosura, para vocês terem uma ideia. Ele não era bonito. Eu sei, a gente pensa assim, vê, né, aqueles retratos de Jesus hoje. Tem uns que tem até olhos azuis, coisa assim, de outro mundo. E aí você olha lá no Isaías e você vê que ele não era belo e não tinha formosura. Quer dizer, ele não era aquele cara de olhos azuis, fortão, cheio de músculo até na orelha, aquela coisa toda. Ele não é esse cara. Não é. Ele não é. Paulo, a Bíblia disse mais ou menos,
Ele era baixinho, careca e barrigudo. Quando você olha falar em Paulo assim, né? Deve ser um homem de Deus, uma coisa. Aí a Bíblia deixa-nos bem claro ali que ele era baixinho, careca e barrigudo. Mas era um homem de Deus. Era um homem de Deus. Autor de 13 livros das Escrituras. Então, por isso que os sacerdotes, querendo pegar Jesus, precisavam de alguém que guiasse. Né? Se eu viesse de terno hoje assim, e se viesse alguém aqui querendo pegar o pastor, você acha que quem ele ia procurar? O que está de terno. Por quê? Porque a nossa cultura e tal, sempre, o pastor está de terno, o pastor está de terno. Mas se eu entrar no seu meio aí, como já aconteceu aqui muitas vezes, eu ficar no meio de vocês, já vi isso acontecer várias vezes, já fui até chamado a atenção para o diácono. Ô pastor, o senhor tem que vir de terno, porque a fulano de tal está visitando, queria saber quem é o pastor e não sabe. Ele não achou não? Ele não achou não. Por quê? Porque o pastor é ouro, ele é diferente, ele morre depois, ele já tem a vida eterna, já está no céu. O que é? O que é o pastor? Que está sujeito aos mesmos pecados, está sujeito às mesmas tentações, está sujeito a ser tentado, está sujeito a cair. Né? Eu falei, não, meu, ele pergunta, não tem um ditado que fala assim, quem tem Roma? Então, tem um ditado assim, não sei se é dessa época agora. Você vai perguntando, não, você está lá do outro lado do mundo, é só perguntar. Porque não é isso que Deus vê na vida dos homens. Ele vê o seu comportamento, seu falar, seu agir, seu conhecimento da verdade. É isso que vai te identificar. Alguns estudos dizem que para ir atrás de Jesus foi mobilizado, nos estudos, né? 600 homens. Não estavam 600 no Getsemane. Por quê? Porque eles mobilizaram, como você vê, a corte e os guardas da corte. E não era pouca gente. Olha só a multidão para pegar um homem só, simples, que estava no meio do povo. O que tornava Jesus importante? Eram suas vestes? Não. O que tornava Jesus importante era o seu falar, o seu agir. Havia depoimentos no Evangelho que dizia assim, que ele fala como sacerdotes, ensinando-nos a lei. Porém, ele fala de uma forma diferente. As suas palavras entram no nosso coração. A dos sacerdotes, não. Fala de qualquer jeito. Saem de qualquer jeito. Essa era a diferença. De você ter a unção do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo na sua vida, e você está vazio dele. Se você estiver vazio do Espírito Santo, você pode subir aqui 10.000 vezes, estudar teologia, fazer um monte de cursos que você quiser, e não vai fazer efeito nenhum. Você pode ler, igual eu já vi um cara, ele começa em João, ele vai para Mateus, depois ele vai para o Apocalipse, ele volta para Gênesis, vai por Isaías, depois ele não sabe nem o que ele está pregando mais. Você não sabe, é tanto versículo que o cara joga na pregação, você não sabe mais, você sai dali impactado, mas impactado não é para o lado bom, não, impactado porque você entrou vazio e saiu vazio. Ele não te explicou o que realmente estava acontecendo ali. Aí você vê que Lucas, ele é detalhista, porque ele quer nos passar uma mensagem. É por isso que Lucas é detalhista nessas questões. Se você quiser saber um pouco mais, aí você vai para Mateus, para o livro de Lucas, aí você vai saber um pouco mais. Mas Lucas, ele começa a colocar aqui alguns detalhes. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes. Quer dizer, juntou aquele monte para ir atrás de Jesus, porque as palavras de Jesus é que estavam fazendo efeito. Não eram só as vestes. Só que eles não sabiam quem era esse homem que falava tão diferente assim. Eles precisavam de alguém que guiasse eles, e achou entre Jesus um traidor. Achou entre Jesus um traidor. E aí você tem que fazer a pergunta para você mesmo. Meu Deus, eu estou nesse evangelho tanto tempo. Se Jesus, que é Jesus, tinha um traidor no meio dele, imagina nós. Quantas lutas que nós vamos enfrentar pela frente aí. Quantas decepções que nós vamos passar.
É só pegar aquele a quem nós servimos. Quem é que nós servimos? A Jesus. E ver o exemplo dele, que ele foi traído por Judas, que ele, a gente tem a mania de falar, né? Comia no mesmo prato que eu. Não é assim que a gente fala aqui no Brasil? Né? Pelo menos eu cresci com esse ditado. Poxa vida, fulano me traiu, ele comia no mesmo prato do que eu. Então era mais ou menos assim. Judas comia no mesmo prato que Jesus Cristo. Porque era um dos seus discípulos. E aí você começa a aprender que Jesus Cristo, ele tinha um objetivo. E que o inimigo se levantou e você vê uma realidade na vida de Jesus. Que não era o seu vestir, mas era a unção de Deus que estava na vida dele que fazia diferença. Fazia tanta diferença que precisou ali de uma corte, vários oficiais, vários soldados. Alguns estudos dizem que 600 homens para pegar um homem só. Para pegar um homem. Se fosse olhar assim, insignificante, mas as palavras dele, as palavras, a unção que estava dentro dele, é que fazia diferença. É que mexia com as pessoas. Então o que você tem que fazer na sua vida de cristão, é que sua vida tem que fazer diferença na vida das pessoas. A sua vida não pode ser uma tormenta na vida das pessoas. A sua vida tem que ser uma bênção na vida das pessoas, para você entrar no projeto de Deus. O crente, ele não pode, as pessoas têm que atrair pessoas e não expulsá-las de perto dele. Não estou falando dos rebeldes, não. Rebelde é outra coisa. Eu estou falando daqueles que querem a palavra, que querem ouvir a palavra. Aqueles que têm sede e fome de Deus. Olha só que interessante. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir. Ele sabia de tudo. Sobre ele havia de vir. Adiantou-se e disse-lhe a quem buscar. Quer dizer, quando os soldados chegaram, ele já sabia daquilo tudo. Por quê? Porque Deus já tinha revelado para ele. Então Jesus estava sob o controle da situação? Estava. Por quê? Porque ele estava na direção de Deus. Então Jesus sabia todo o destino dele, o caminho que ele ia andar, sabia. Porque o texto está dizendo, sabendo que Jesus se adiantou, a quem buscais. Na hora que os soldados chegaram, ele falou, a quem buscais? Porque ele já sabia de tudo. Ele já sabia por todas as etapas que ele ia passar na vida dele. E a Bíblia diz que ele não nos deixou ser enganado. Ele ensina para os seus discípulos que o caminho ia ser duro para fazer a obra de Deus. E aí eu já começo a aprender mais uma coisa na minha vida. Toda vez que eu me proponho a fazer a obra de Deus, eu tenho que entender e saber que o inimigo vai se levantar e vai tentar. Ele vai tentar te impedir. De todas as formas, ele vai tentar te impedir de você fazer o projeto. O porquê que você nasceu, o porquê que Deus te criou. E ele vai levantar pessoas que você nem imagina. Levantar Judas, o meu amigo, que comia no prato comigo. Levantou, para levar aqueles homens a ele. Então, Jesus Cristo já deixa bem claro, que nem isso vai impedir. Isso não vai impedir o projeto que Deus tem sobre a sua vida. Porque não impediu a ele. Não impediu a Jesus Cristo. Não impediu a Jesus Cristo de concluir o projeto que Deus tinha nas mãos dele. Mas Lucas é detalhista nessas questões. Ele é detalhista, ele quer que você saiba cada ponto que aconteceu com Jesus Cristo nesse trajeto. Cada situação que houve com Jesus Cristo nesse trajeto. Agora você imagina, você nem sabe o que vai te acontecer amanhã. Você nem sabe o que vai acontecer aqui agora na igreja ou ali fora. Não, você não sabe. Jesus sabia. E isso não fez com que ele desviasse do projeto que Deus colocou, a missão de Deus na vida dele. Porque Jesus Cristo tinha convicção de por que ele veio a este mundo e qual seria a sua missão. Ele falava muito nisso. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. O meu Pai me deu uma missão, eu cumpri essa missão. Aconteça o que acontecer. Então eles vão te pegar, eles vão te bater, eles vão te espancar e vão te matar. Você aceita? Aceito. Ele foi, aceitou e foi.
E quando ele chegou no meio da batalha, ele não correu. Alguém aqui sabe qual que é a pena de um soldado? Um soldado que recua de uma guerra? Vocês sabiam que no Brasil não existe pena de morte? Mas se um soldado for para a guerra e ele vier de lá para cá, aí ela começa a ter valor? Ele não pode recuar. Não existe pena de morte no Brasil, não existe. Mas se ele fugir de uma guerra, ele pode já se decretar na pena de morte. É a única questão que tem no Brasil. Não sei se mudaram ainda, não mudaram não. Mudou porque senão eu saberia. Porque correu da batalha, porque a pior coisa que existe é quando você está no meio da batalha e você corre. Sabendo que alguém te deu uma missão, e essa missão, quando a gente fala missão, é porque essa missão ela vai influenciar, né? Ela vai influenciar o plano de quem te mandou. Por exemplo, eu tenho um plano. Aí eu pego um aqui, eu falo, eu vou te dar uma missão. E essa missão, ela vai me ajudar a concluir o meu projeto. Agora imagina, aí eu te dou a missão, chega no meio do caminho, você desiste por causa das lutas, como é que fica o projeto? Você me atrapalhou, e a missão que você tinha nas suas mãos, poderia salvar muitas vidas lá na frente. Então, além de me atrapalhar, além de não me permitir concluir o meu projeto, você ainda fez com que muitas pessoas sofressem lá na frente. Jesus Cristo tinha uma missão. Quem era o pai da missão? Deus. Falei, filho, eu preciso resgatar esse povo, preciso trazer eles de volta. Eu vou te dar uma missão, vai ser torturoso, não vai ser fácil. Eles vão te bater, eles vão te espancar, eles vão te maltratar. Você aceita, filho? Não é assim que quando eu chamo vocês para serem ministros, obreiros, diáconos, eu não falo isso com vocês, a luta vai ser pesada. O inimigo vai tentar te derrubar. Mas entenda a missão que Deus tem na sua vida e cumpre ela até morrer. Aí você chega na metade do caminho e você desiste. Você sabe o que eu tenho que fazer? Sabe o que o pai faria? Teria que mandar outro. E você falhou na sua missão. Você simplesmente falhou. Mas para que eu conclua a minha missão, eu tenho que saber qual que é ela. Como Jesus tinha convicção do que para que ele veio neste mundo. Qual o seu objetivo de vir neste mundo? É aí que você começa a entender qual que é o seu dom, qual que é o seu talento. E se você está usando isso para Deus. Para Deus, não é para você não. E nem para conquistar mérito próprio. Mas é para Deus, se isso está sendo usado para Deus. E aí acontece um milagre aqui. Responderam-lhe a Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu para eles, né? Disse-lhes Jesus, sou eu. E quando ele usa essa expressão, sou eu, algo que não é dessa terra. Porque eu falei, sou eu aqui, ninguém caiu para trás aí. Então algo aconteceu naquele dia, algo mexeu com o espírito daqueles homens, que eles recuaram. Algo mexeu com eles. Se você for lá no Gênesis, que é muito usado, você vai dizer você vai ver Deus se apresentando como eu sou. Né? Moisés, diga ao povo diga a Faraó que eu sou, te mandou aqui. E é a mesma coisa, eu sou eu. Então alguma coisa entrou no espírito daqueles homens, que eles recuaram. Eles recuam. Um milagre aconteceu naquele momento ali. Isso é uma demonstração de força. Eu vejo isso como uma demonstração de força. Alguma coisa aconteceu naquele momento. Isso é uma demonstração de força para dizer para você e para mim assim, ó. Eu só disse assim, sou eu. E esses homens caíram para trás. Então eu acho que vocês entendem que se eu quiser, eu posso acabar com isso tudo aqui agora. Mas eu tenho uma missão. Eu tenho poder para acabar com toda essa situação. Nem ir para aquela cruz. Eu tenho poder para isso. Mas eu tenho uma missão e eu vou cumprir ela. Ele quis dizer para todos nós que ele era Deus. E que ele não tinha pecado e ninguém ali poderia colocar as mãos nele. A não ser se ele quisesse. Ele está passando uma mensagem para nós.
Lucas está passando para nós que Jesus era Deus e que tinha poder sobre as mãos dele, e que ele estava cumprindo aquela missão era por amor e não por obrigação, porque se ele tivesse cumprido aquela missão por obrigação, bastava ele dizer de novo, eu sou, e aquele homem morria. Mas ele fazia aquilo por amor, por amor. E quando a gente faz algo por amor, os obstáculos, as feridas, as montanhas que se levantam diante de nós, não conseguem nos segurar. Não conseguem. Você percebeu? Chega aquele monte de homem, oficiais da corte. Eu não sei quantos tinha ali, os estudos dizem que tinham 600, mas não tinham 600 ali. Estava um monte. O resto estava aguardando, se precisava mandava reforço. A corte, os oficiais, a guarda do palácio, estava todo mundo ali, que era um exército que o próprio sacerdote poderiam requisitar. E ele só disse assim, eu sou, e eles caíram para trás, mostrando para nós o seu poder, o poder que ele tinha. E ele não usou esse poder. Quando, pois, lhe disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Então, agora, ele tornou-lhes a perguntar. Tornou-lhes, pois, a perguntar. A quem buscais? Segunda pergunta. E eles disseram, a Jesus. Está vendo? Eles não sabiam quem era Jesus. Eles não estavam esperando ver um homem daquela forma. Eles estavam de frente com Jesus. Eles não sabiam quem era Jesus. Porque Jesus não se vestia como um mestre ou como um sacerdote. Jesus respondeu, já vos disse que sou eu. Se, pois me buscais a mim, deixai e estes aqui. Então, o que Jesus faz? Segunda vez, ele só deu uma demonstraçãozinha do que ele pode fazer. Esses homens recuaram e caíram no chão. Você imagina, se você chegar perto de mim assim, eu só falar assim, sou eu, e você, buf, por terra. Você vem de novo? Duvido que você vem. Vem nada. Você não vem mesmo. Se na primeira eu te empurrei, você caiu, na segunda você morre. Eu já penso logo. Se eu cheguei na primeira, o cara já, só de falar, eu já caí por terra, na segunda ele me mata. Jesus permitiu. Ele quer deixar bem claro para cada um de nós, que ele permitiu que aqueles homens, e fez um pedido para eles, para que se cumprisse as escrituras, que é citado aqui. Deixai os meus ir embora, e a mim vocês podem pegar, pode levar. Você percebeu que Jesus está tipo um negócio com eles? Primeiro ele demonstra o seu poder, dizendo que o que está fazendo é por amor, porque ele quer. Segundo, ele negocia, deixar os meus discípulos ir embora, ele pode me levar. Você deixaria? Eu deixava. Porque eu acho que você está em outro lugar, né? Você não deve estar nesse planeta, se você ia chegar para um cara que te derrubou só com uma palavra, e falar assim, vai nada, vai todo mundo agora. Eu duvido que você falava isso. Você não falava. Você não falava. O cara te derrubou só com uma palavra. O cara te derrubou no chão só com uma palavra. Você vai bater de frente com ele? Você não vai. Então Jesus Cristo só estava ali mostrando quem ele era e quem ele podia ser. E aí os homens só pode ir um por um embora, a gente só quer o Senhor mesmo. Jesus está mostrando para nós que toda a autoridade foi dada a ele. Quando ele orou no Getsêmani, ele diz isso nos outros livros, que se ele quisesse, ele pediu ao Pai uma legião de anjos para proteger, e o Pai mandava. E ele não pediu, porque ele sabia da sua missão. Ele gostaria também que cada um de nós cumprisse a missão que ele nos deu. Pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho na sua casa, pregar o Evangelho. Ah, mas na minha casa está difícil, no meu serviço está pior ainda. Nos meus vizinhos, então, não interessa. Maior é Deus. Ninguém vai te derrubar, não. É o inimigo que tem que cair, não é o crente. O inimigo é que tem que cair, não é o crente. O crente não cai. O crente, ele se fortalece a cada luta. Ele perde uma batalha, mas ele não perde a guerra, porque o Senhor dos Exércitos, ele é o rei da guerra. E às vezes ele permite que você perde uma batalha,
mas não a guerra. A guerra, deixa eu te falar, ela já foi, a guerra já aconteceu, e Satanás está abaixo de nós, nos nossos pés, esmagando a cabeça da serpente. A Bíblia diz que Satanás foi vencido naquela cruz. Então a guerra já está ganha. Ele só precisa de homens e mulheres que cumpram a sua missão e não recuem, só por causa de algumas batalhas. Mas aí teve um indivíduo no meio que parece que não entendeu o processo. Que esse cara voador acha que a força está no braço, acha que, tanto que lá depois ele fala assim: Pedro, quando você se converter, ajuda seus irmãos, porque você não se converteu ainda não, você ainda não está convertido, pois você ajuda seus irmãos. E quando ele realmente se converteu, ele ganhou almas para Jesus. Foi ele que ganhou quase 3.000 almas lá naquele tempo lá. Foi ele, Pedro, porque ele se converteu. Antes ele não ganharia. Você tem uma ideia? Pedro estava tão atrapalhado, que eu pergunto para você nessa noite: Pedro queria arrancar a orelha do soldado? Não. Sabe o que ele ia arrancar? O pescoço. Mas estava tão atrapalhado, que arrancou a orelha. Você acha que Pedro ia levantar para arrancar a orelha de um soldado? Com uma espada? Você sabe o que aconteceu ali? Se atrapalhou todo e arrancou a orelha do soldado. Soldado não, desculpa. Me perdoa. É porque eu já assisti tantos filmes errados, já vi tantas palestras erradas, que isso fica agarrado dentro de nós. A Bíblia diz que não era soldado, era o servo do sacerdote. Nem soldado era. Aí você vai guerrear e você vai atacar o servo. Olha só, está todo errado. Todo errado. E o nome desse servo se chamava Malco. Todo errado. Era para arrancar, tinha uma espada na mão, era para arrancar o pescoço, arrancou a orelha do cara. Você sabe o que é isso? É aqueles crentes que estão do lado e que acham que vai vencer com a própria força, não consegue entender o mistério. Ele não consegue se aprofundar na palavra de Deus e entender o mundo, discernir o mundo espiritual. Não consegue entender que a nossa luta não é contra a carne, mas está lá no mundo. Ele não consegue entender isso. E ele acha que arrancar a espada vai resolver o problema. E ainda faz tudo errado. Que era para ele arrancar assim, o pescoço do cara. Arrancou a orelha. Era para atacar o soldado. Atacou um servo, um escravo. Matar, arrancar a cabeça do escravo. Ia resolver algum problema? Sabe o que ia acontecer ali? O que é certo de acontecer ali? Uma carnificina. Todo mundo ia morrer. Jesus já vendo aquilo, falou: opa, agora complicou tudo. Você vê que Jesus está fazendo sua missão, e ainda vem uns caras querendo atrapalhar, de dentro da turma ainda, querendo atrapalhar. Isso acontece até hoje. Você está com a visão de Deus, o pastor está com a visão de Deus, está querendo caminhar, aí vem uns que não estão nem aí, que só sabe ficar conversando e voando, ou seus próprios interesses, e não entende a missão. E aí quer agir por conta própria, quer derrubar o ministro, quer derrubar o pastor, quer fazer motim dentro da igreja, quer fazer isso. É a mesma coisa, não muda nada. Não muda nada. E aí faz tudo errado, por quê? Porque o evangelho não é pela força. Toda essa luta, Jesus já sabia, já está falando aqui no versículo 4, eu já sabia de tudo que vai acontecer. Se eu quiser, você viu o que eu falei, gente? Vocês viram o que eu fiz? Eu só falei assim: sou eu, os homens caíram por terra. Se eu falasse de novo, eles morriam. Mas Pedro estava ali, estava vendo tudo isso, mas não entrava aqui, sabe por quê? Porque tem que entrar aqui primeiro, ó. Ele tem que conhecer o que é o mundo espiritual. É por isso que você vê um monte de crente recuando, não entendendo as lutas, não entendendo o propósito de Deus na sua vida, não entendendo a missão de Deus sobre a sua vida, não entendendo o levantar do inimigo. Ele não consegue entender esse levantar do inimigo. E recua. E simplesmente recua. E quando tenta agir por conta própria, Pedro aqui não está cheio de unção de Deus, não. Pedro aqui está mais voando do que com unção. Está voando igual um passarinho, não está sabendo nem o que está acontecendo. Olha que loucura. Desafiar um exército, tinha um pouco ali, mas um pouco num palácio. E um estreita, só falando assim, olhando. Se não der, eu chamo os outros.
E quando viesse, ia vir mais uns 500. Se aquele tanto que estava ali não desse, ia vir mais 500. Quando Jesus viu isso, vou ter que consertar isso aí. Como é que conserta agora? Tem uns que faz tanta besteira, que só um milagre para acertar de novo. E é por isso que nós pastores oramos e pedimos a Deus e pedimos oração. Falamos assim, ora por mim, ora pelo ministério, porque muitas coisas só um milagre para resolver. A pessoa apronta tanto, faz tanta coisa errada, que só um milagre para resolver. Lucas, ele é tão assim, ele é detalhista. Ele falou, foi a orelha direita. Ele podia ter dito assim, uma orelha. Não, ele foi detalhista, para chamar a sua atenção. Falou assim que Pedro arrancou a orelha direita do Malco. Arrancou a orelha direita dele. E eu fico pensando Jesus Cristo naquela, meu Deus, agora vai ser um massacre, eles vão matar nós todos. Vai acabar, a missão vai acabar. A missão acabava ali, sabia? Sabia que Pedro ia destruir a missão? Se um milagre não acontecesse ali, Pedro destruiu a missão, porque eles iam matar todo mundo. E aí? Aí Jesus ia ter que invocar outro milagre para segurar os soldados e começar. Não era esse o plano não era esse. Pedro estava voando, estava longe, estava para lá de Bagdá. É outro ditado antigo, né, que a gente falava, para lá de Bagdá porque é muito longe, né? Tem que atravessar a ilha, mar, um monte de coisa. Aí acontece um milagre. Jesus Cristo chega e fala assim, calma aí, vamos resolver esse problema. Vamos resolver. Pegou a orelha do cara e botou num lugar. Está aqui, ó. Está direitinho, tá, ó. Mexe aí, ó. Tá, não, tá boa. Tá boa? Vamos continuar a missão? Você percebeu que é só isso? Vamos continuar a missão? Pedro, aí dá um recadinho para ele. Ô Pedro, você acha? Mas Jesus disse a Pedro, mete a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o meu pai me deu. Você não entendeu? Coloca isso, quem com ferro, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Você vai ver isso nas outras. Mas aqui ele diz assim, rapaz, percebeu que lá ele desse jeito, mas aqui ele quer passar uma mensagem para nós, é uma outra mensagem dentro do mesmo contexto, é a mesma mensagem, só que agora ele quer passar uma outra mensagem para nós. Então ele usa essa frase aqui, ó, Pedro, coloca de volta essa espada, rapaz, porque não é assim que se resolve. Você ainda não entendeu o que o Pai pediu para que eu fizesse? Você não entendeu o processo da salvação? Você ainda não compreendeu por que eu vim a este mundo? Coloca isso de volta, rapaz. Você acha que o Pai aqui, ó, não beberei o cálice do meu Pai? Aquilo que Ele me deu para que eu fizesse? A missão que Ele colocou na minha mão, Pedro? Eu oro a Deus para que eu não saia desse projeto e nunca use a minha própria força como Pedro usou nesse dia. Jesus Cristo nos dá um grande recado. Eu vou falar em outras palavras para você entender. Fecha a boca, fica quieto, confia em Deus. Vai orar. Você sabia que antes dessa reunião aqui ele estava orando? Se você olhar uns textos antes, vai dizer assim, estava Jesus orando, e muito, tá? Não orava pouco não. Tinha vez de Jesus orar a noite toda. Aí depois entra nessa passagem, capítulo 18. Então, em outras palavras, quer dizer, fecha a boca, se aquieta, presta atenção e vai orar. E deixa o barco correr. Porque daqui em diante Jesus não fala mais nada. Falou, opa, estou dentro do processo de Deus. Estou dentro daquilo que Ele quer. Aí veio Anás, pegaram ele, levaram para a casa do sacerdote. Qualquer semelhança é mera coincidência do que está acontecendo hoje, tá? Sem nomes, para mim não ficar preso depois. Mas pegaram Jesus injustamente e levaram para a casa de Anás, levaram até Anás. Anás não era sacerdote. Ele era genro de Caifás, que era o sacerdote. Mas era tudo farinha do mesmo saco.
E levaram ele para julgar à noite. Não se julga à noite. Um tribunal não julga à noite. O tribunal se julga de dia. E condenaram a pena de morte. Eles não podiam condenar a pena de morte. Estão burlando a Constituição daquela época. Estão burlando a lei. Não pode condenar a morte. Não pode, mas eles condenaram ele à morte. E fizeram um monte de atrocidades que a lei não permitia, porque eles eram sacerdotes. Qualquer semelhança é mera coincidência. Isso não muda. Dia após dia essas coisas não mudam. E Jesus Cristo falou, esse é o cálice que o Pai me deu. Você sabe qual é o cálice que o Pai te deu? Primeiro você tem que saber a missão que Deus te deu. E o resto, se cala, pede a Deus discernimento nas suas orações. E se for preciso ir até a cruz, ele diz assim, ó, aquele que quiser vir após mim, pegue a sua maleta cheia de dinheiro e venha atrás de mim. Não, ele não fala isso. Pegue a cruz, e a cruz é sofrimento. A cruz é pesada. Na cruz tem traição, na cruz tem decepção, abandono e dor. Quem quiser, mas ele falou quem quiser, não foi? Então você não é obrigado a ir. Quem quiser vir após mim, pega a sua cruz e siga-me. Mas uma coisa é certa, eu venci o mundo. Sabe por que ele usa a expressão mundo? Está falando do diabo. O mundo está no diabo, o diabo está no mundo, fazendo a obra, mas eu venci. E ele foi derrotado na cruz. E em Romanos ele diz, eu irei, você vai também, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Amém? Vamos colocar de pé. Que a gente meditou só até o 12, até o 11. Se for meditar aqui, a gente vira. Mas como eu falei, a gente pega de pouquinho a pouquinho e vai entendendo esses evangelhos. É assim mesmo, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Se eu fosse pregar essa mesma passagem no outro livro, eu falo para você, não seria a mesma coisa. Eu entenderia o pensamento daquele autor. Este aqui quer nos falar, para você continuar firme nos propósitos de Deus na sua vida, porque a vitória, ela é certa, para você e para os seus objetivos, na missão que Deus te deu nas suas mãos. E nós vamos orar por isso. Senhor, nosso Deus e amado Pai, te agradeço pela palavra, agradeço por esse momento na obra. O Senhor possa abençoar cada um dentro desta casa. O Senhor possa abençoar cada obreiro, cada ministro do seu evangelho, cada um que se propôs a estar diante do Senhor, como guerreiro, como aquele que estará com uma missão na mão, com um propósito, Pai. Peço ao Senhor que fortaleça cada alma que está nos ouvindo, que está hoje diante de um ministério, que está hoje diante de uma obrigação, e que sabe o porquê foi criado neste mundo. Conhece seus propósitos. Joga por terra todo o embaraço, Pai. Joga por terra toda a angústia. Joga por terra toda a dor, Pai. Joga por terra as enfermidades. Se houver alguém enfermo, Pai, cura. Só o Senhor pode curar, espiritualmente, carnalmente. Em nome de Jesus. Uma salva de palmas para Jesus. Estenda suas mãos para que a gente possa terminar com a bênção apostólica. Do grande amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que derramou a sua graça através do seu Filho Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos nós. Todos dizem amém. Amém.